Eu acho difícil quando eu vejo um ator que faz televisão e que mesmo que ele tenha uma carreira legal fazendo televisão, que ele chega assim e fala assim, não, beleza, tô aqui confortável, vou ficar na minha. Mas não é o seu caso. Eu acho que o seu caso, você busca, quando você não tá fazendo televisão, eu sempre tive... escrever um livro e tá pensando numa peça, você tá com... porque eu acho que o artista tem um pouco esse processo criativo, assim, né? E eu acho que eu sempre busquei um pouco a versatilidade, assim, até dentro, assim, você faz a vilã, tá, mas essa vilã, ela é mais, ela é menos, né? Você pegar uma e falar, não posso fazer igual aquela, tem que mudar, qual é o ponto que eu vou fazer de mudança, sabe? Pra isso. Não, e assim, se a gente parar pra pensar, né? Um capítulo de uma novela é quase uma peça. Exatamente. Um capítulo de uma tamanho novela. de texto. 40 páginas, né? 40 37, páginas. 40, por aí. Então, cara... Com certeza. Quem faz um protagonista tá fazendo uma peça por dia ali, né? Exatamente. Cara, eu trabalho muito. É um trabalho, né? É de se respeitar. Mas eu acho que eu penso, assim, né? A Globo deu uma estrutura muito bacana, assim, também pra carreira, né? De como faz a televisão. Você tinha coach, assim, com você no começo? Tinha isso? Cara, às vezes eu pego, sabia? Você pega? Eu gosto. Coach, pra quem não sabe, é um profissional geralmente de arte, teatro e tal, que trabalha especificamente aquele texto com um ator separado e fala sobre a história, conversa. É como se fosse um professor particular, né? Assim, que fica ali colado com um ator, que ajuda muito em vários casos. Você fez isso? Eu faço, eu gosto. Eu tenho a Daniela Carmona, que é uma professora de corpo, que me ajudou muito. Eu fiz uma peça chamada Para Tão Longo Amor, com o Leopoldo Pacheco. Leozinho, muito legal. Era linda. Um texto da Maria Adelaide Amaral, que é a história de um editor com uma poeta. Só que ela é meio do mundo underground, ele é apaixonado por ela, então era uma peça de passado e presente. Então eu falava um pouco sobre as relações tóxicas, assim, que você mantém, por que você fica, por que você não consegue ir embora. Era muito lindo. E a Dani conseguiu um trabalho, assim, eu tava... Sabe quando você tá cabeçuda no texto? A Dani, não, esquece o texto. Pá, mexeu o corpo, eu falei, pronto, tinha um personagem. Olha que loucura, eu descobri todo o processo através do corpo. E não da cabeça, né? Porque, tem que estudar, tem que entender. Era outra coisa, foi muito legal. Chamei ela também bastante depois, assim, pra me ajudar. Porque o que é legal o trabalho do coach, às vezes a gente fica muito envolvido e às vezes você não consegue ver coisas claras do texto. E uma pessoa de fora consegue ter um olhar. Fala, não, peraí, você pode fazer aqui, pode fazer aqui. Eu trabalhei com a Kátia Ascar também, a mãe do Marcelinho Faria, ela é uma psicanalista, então ela faz toda essa parte de início, assim, dessa base da personagem. É muito interessante também o trabalho dela, eu gostei, ela já me preparou também. Eu trabalho, às vezes, bastante voz, a Leila, né, eu tava te falando, a Leila me preparou pro filme do Divaldo, né, O Mensageiro da Paz, porque eu cheguei lá, era um texto muito difícil, eu achando que eu ia tirar a onda no primeiro dia, segundo dia, eu falei, gente, eu não tô sabendo fazer o filme, eu não tô sabendo fazer o filme, Mas é um personagem difícil, né? Super, você lembra o texto? Porque é um texto, além de difícil de falar, é uma situação, assim, que ela é pontual, né? Não, ela é pontual, ela tá com hábito, não pode mexer a mão, né? Você fica aqui, era só aqui, não posso mexer testa, não podia mexer nada, é só a palavra, a força da personagem era a palavra. Só que eu não tava conseguindo saber respirar, não conseguia estar decorando aquilo. Aí a Leila muito me ajudou, assim, fez um trabalho de voz e coach, que aí eu voltei com um pouquinho mais de segurança, né, pra fazer. Teve um dia, eu lembro que eu errava, aí só o reloginho lá da claquete, 12h20, 12h30, 12h40. Tem que 35. Caraca, eles vão me odiar. Eu falei, não é possível, né? Mas foi muito especial esse trabalho também, viu, pra mim. Sem dúvida. Foi no nível de caboclo, assim, né? Quando você faz qualquer trabalho que você mexe com a espiritualidade, né? Você tem a ver com isso? Você é católica? Não, minha religião é católica, né? Mas eu brinco, falo, sempre que eu encontro espírita, tem algum recado pra me dar. Eu pode falar, eu tô com... E essa foi uma loucura, não sei se você sabe, mas o próprio Divaldo quem me escolheu pra fazer. Essa é a mentora dele, essa mentora existe e fala com ele até hoje. É ela que faz os livros dele, né? Que são vendidos para a Mansão do Caminho, que é esse lugar que ele tem lá em Salvador e tal. E aí o diretor, que é o Clóvis Melo, maravilhoso, eu fui lá, incrível. O Clóvis Melo foi... Tem uma casa lá, né? É quase o tamanho do Maracanã, né? Entre a comunidade... Mansão Mansão do Caminho, chama. Ele tem uma escola modelo,
lá de cursos técnicos, tem escola para as crianças, as crianças música, levam né? comida, música, arte, tem uma maternidade, tem todo o trabalho deles mesmo, né, de mesa e tal, tem o atendimento dele, ele mora lá, tipo incrível, assim. E a Joana de Ângeles é a mentora dele, que conversa com ele, que faz, ele tem uma regra, assim, ele acorda no meio da madrugada e consegue psicografar os livros, né? Uhum. E aí o Clóvis Mello, que era o diretor, levou 5 fotos, assim, de atriz, aí ele olhou, falou, como chama essa? Falou, Regiane, é ela quem tem que fazer o filme. Cara, se ele falou, irmão, acabou. Teste, galera do teste, obrigado. Paga o cachê da galera aí, valeu, equipe. Nossa, pode tirar a câmera, desmonta. Pô, o cara falou. E aí o diretor me liga desesperado. Assim, ela fala uma coisa assim, né? Que como é que é? Não é o momento certo. Como é que sua personagem fala? Tinha uma coisa assim, tipo, você não tá ainda. É uma coisa assim, não é o que tá escrito pra você. Tem uma coisa que ela fala. Tinha várias frases. Que é tipo assim, não é o que tá estabelecido pra você. Ali foi o contrário, não. Está estabelecido o que ela quem tem que fazer. Não, e o diretor me ligou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, tô no meio de uma mudança aqui, não vai rolar hoje não. Me liga quando eu acabar de julho. Acho que eu liguei pra ele meia-noite. Falei, desculpa. Cara, você conhece Divaldo Franco? Eu falei, já ouvi falar. Joana de Anjos? Não, nunca ouvi falar. Falei assim, eu não sabia realmente. Aí ele falou, cara, ele falou que é você, só que ela é a mentora dele. Eu falei, nesse caso é um chamado, né? Então a gente vai fazer o filme. E posso te falar, mudou, assim, não é que me mudou, eu me senti muito acolhida. É essa a palavra, assim, de acolhimento, de baixar um pouco, assim, a bola, entender que tudo está sendo cuidado, sabe? Que as nossas buscas, ansiedades, às vezes elas são muito exageradas. Calma, que tudo tem o porquê das coisas estarem acontecendo, entendeu? Então, realmente foi muito, assim, foi uma volta que eu tive com a espiritualidade, a fé. É isso que foi bonito, assim, nesse filme, sabe? Fé, né? É uma fé, assim, é uma fé que você descobre que o princípio de tudo é o amor. A tudo que você faça, tudo, qualquer coisa, você tem que ter amor em qualquer movimento da sua vida, assim. Então, isso foi um resgate, assim, pra mim. E me senti muito acolhida mesmo fazendo. E era difícil, é isso que você falou, essa personagem precisa, pontual, entendeu? E é especial, né? O Divaldo tá aí, gente, tá com 93 anos. Que legal, e continua né? fazendo... Tá fazendo, tá lá escrevendo, tá lá na Mansão do Caminho, faz as palestras. Ele é muito figura, né? Ele é uma pessoa muito... Divaldo, eu acho que, sei lá, a gente vai lançar um filme em setembro. O que você acha? Só um segundo. Em setembro eu vou poder ir. Ele pergunta. Aí você fala, não é possível que ele tá falando com ela. Ele tá falando com ela. Porque eles têm uma coisa, que quando ele for, ela volta, né? Volta reencarnada pra esse mundo e tal. E ele pergunta pra ela se ele vai estar por aqui ainda. É muito genial, Antes né? de fazer o filme, você tinha esse olhar pra reencarnação, pro espiritismo? Não, sim, tudo? sempre eu tive, assim, eu acho que Você sempre acreditou nisso? Não, Claudinho, eu acho que o que a gente faz não pode ser daqui, né? Se você parar pra pensar, assim, né? Quantas vezes a gente faz coisas e fala, gente, como é que eu consegui, né? Tem coisas que não tem explicação. Aí, né? Tem um mistério. Por que você foi escolhido, né? O que você tem que você consegue levar para as pessoas, você consegue chegar nas pessoas, as pessoas gostam do seu trabalho, né? A gente percebe Olha o muito poder, isso. né, que você tem de, numa dublagem, levar ali um sentimento para uma pessoa que está dentro de casa, né? A gente é esse meio de comunicação, né? A gente é A música, eu vejo muito isso, né? Quando a música canta, toca. As pessoas tocam. Você não se sente perto de Deus? Você fala, nossa, estou perto de Deus aqui. É o lugar que toca. Seja lá qual for esse nome, ou seja lá o que for... Existe alguma coisa quando você tá em cena fazendo uma coisa. Não tem, né? Não tem explicação. Quando eu fazia Romeu e Julieta, eu sentia muito isso, principalmente porque eu fiz o Frei Lourenço. E um momento especialíssimo. É uma fé, né? Também é uma fé, né? Na vida, né? Um cara que vai fazer um casamento de Romeu e Julieta, 2 famílias completamente... Né, rivais ali. Rivais, e aquela situação, um tempo muito rápido, um casal jovem, você querendo ver aquilo ali crescer. E na peça eu cantava o Vilarejo. Nesse momento. Era um momento que eu sentia quando acabava o primeiro ato, fazia assim, ó. Silêncio, né? Aí depois de alguns segundos...
Cara, eu falo isso e fico arrepiado. Arrepiado, né? Todos os dias que eu saía do teatro, que eu ia falar com as pessoas fora, eu via pessoas emocionadas num grau. Não tem explicação. Você fala assim, cara... Nós somos um meio de comunicação, Um meio de comunicação. Eu acho que é isso, assim. Tem uma bênção, assim, né? Que vem pra gente, assim, né? E às vezes é isso, né? Quantas vezes você não encontra, tá na rua, alguém fala, nossa, porque eu assisti a tua novela, eu tava no hospital... E aí não sei quem tava mal, minha mãe que adorava, meu pai que tava no final da vida, né? A gente trabalha sem pensar nisso, né? Aí quando chega, se alguém chega contando isso, nossa, lembro dessa época, adorava. É muito legal. É muito legal. Esse filme me levou coisas assim. Nossa, eu fico imaginando isso. Eu fiz pra estrear em São Paulo, acho que eu fiz Salvador, se não me engano, Fortaleza, não lembro. Mas aí era isso, assim, era... Regiane, tá aqui o livro da minha filha, eu perdi minha filha há quantos anos, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, tá. Não, você não sabe o que é pra você fazer jogo. Tipo, cara, você tá lidando com a dor do outro, né? E aí você pega o livro, e aí eram as cartas psicografadas da menina. Nossa, é um mundo ali, né? Porque a espiritualidade vem pra apaziguar, assim, essa dor, né? Da perda, assim. Né? Porque a gente não... Até quando alguém próximo morre, eu falo, assiste o Divaldo, que é maravilhoso. Quando a mãe dele desencarna. Nossa, é lindo aquela cena. Aquele foi um momento histórico, porque eu tava no set assistindo a cena e eu ia aparecer numa parte. Aí eu falei pro Clóvis, Clóvis, essa cena ele pega a mão dela, por que você não faz a Joana colocando a mãozinha assim no ombro? Ele, né? Vai lá. Cara, ficou, legal, né? Ficou uma coisa, falando, nossa, parece uma passagem ali, né? Foi muito... E coisas que surgiram. Ela pergunta, né? Fala assim, eu vou morrer, aí ela tá atrás, ele fala assim... não tem que ainda falar não. Disso, do cemitério, né? Não, vamos falar disso agora. Não, mas eu quero saber, fala, no ingenuidade. Fala logo. Ela fala assim, não, é melhor você lá atrás. Muito legal. Assim. E teve um momento super bonito, assim, também. O Divaldo veio fazer uma palestra aqui no Rio... E eu não tinha feito foto com ele, de vestida de Joana, porque eu conheci ele, eu não estava nas filmagens, depois quando eu filmei o dia que ele foi, não era o meu dia de gravação, e todo mundo falou, a gente precisa de uma foto da Joana com ele e tal e tal. Aí tava até a Araci, que é a do Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra, tava o marido, tinha umas pessoas do filme, tava o Clóvis, e levaram minha roupa e tal, vesti. Claudinho, quando eu entrei, foi unânime, assim, todo mundo começou a chorar. Mas foi sem explicação. Aí ele pegou na minha mão e falou, minha filha, você sabe, é porque ela tá aqui com a gente, por isso que todo mundo tá assim. Aí ele falou, e você é igual, você tem o nariz, esse perfil aqui é igual a dela, não sei o que. Ninguém falava nada, só chorava, Claudinho, só chorava. Cara, que tão emocionante. Isso. Aí ele pegou na minha mão, nunca esqueça. Ele falou assim, só vou te falar uma coisa, nunca esqueça disso. Deus está no comando de tudo. Cara, ouvindo dele, né? Então foi muita paz, assim, que me trouxe o filme. Foi muita paz, assim. Eu brinquei, falei, a minha rendição de Doris.